Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tome sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 1. E diz assim a palavra de Deus: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mais uma vez, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pai, graças te damos por esse momento de reflexão na Tua Palavra, declarando que nós estamos aqui andando por fé e não por vista, triunfando sobre o inimigo pela fé. Tomamos também o capacete da salvação, firmando-nos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e os propósitos dos Teus pensamentos. Muito obrigado, Deus. Os propósitos do Teu coração, ó Pai, cumpram-se em nós. E a espada que o Espírito maneja, que é a palavra de Deus. Obrigado por esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das palavras mais lindas e mais autodidáticas. Não preciso explicar, ela já está dizendo tudo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que a palavra está dizendo? Que nós podemos sonhar, almejar, desejar, planejar, podemos sem nenhum problema, mas não vamos nos esquecer nunca que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos nós devemos sonhar. Todo homem na face da terra precisa sonhar. A partir de que o homem deixa de sonhar, ele deixa de viver. E é muito comum nos dias de hoje vermos homens e mulheres se sentindo deprimidos por não realizarem seus sonhos. Homens e mulheres se sentindo deprimidos por não conseguirem cumprir as suas tarefas, seus projetos, no tempo determinado. E muitas vezes bate o desânimo. Podemos sonhar, almejar, planejar, tudo o que quisermos, mas a resposta certa dos lábios não é do homem, ela vem do Senhor. Às vezes, pelo fato da pessoa não cumprir com suas tarefas, seus projetos, ela fica indignada, fica deprimida. Às vezes ela quer saldar um débito, quer saldar uma dívida num prazo estabelecido e não consegue. Aí tem que adiar a realização de algum trabalho, tem que adiar muitas vezes a realização de alguns ideais, de alguns desejos. Se não deu certo para o tempo determinado, para a época certa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos descabelar? Não. Imprevistos acontecem e nós precisamos estar preparados para os imprevistos. Há certas coisas que afetam todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a falta de autocontrole. Pensa numa coisa que afeta todas as áreas da nossa vida, é a falta de autocontrole. E a falta de autocontrole aparece em promessas que não foram cumpridas. Falta de autocontrole aparece em lares desordenados, em lares desorientados. Falta de autocontrole aparece em ambientes de trabalho desorganizados. Falta de autocontrole
surge também pela falta de controle quanto ao tempo gasto diante da TV, diante da internet. Falta de autocontrole surge também no descontrole alimentar. Falta de autocontrole surge também numa vida sexual descontrolada. Surge também gastos com supérfluos. Quantas coisas nós compramos e depois que compramos nós vemos que aquilo era completamente dispensável. Compramos supérfluos. Agora, observe que quando as coisas estão sob controle em casa, a gente se sente bem. Não é verdade? Quando as coisas estão sob controle no trabalho, a gente se sente bem. E este conselho de Provérbios 16, verso 1, é um conselho tão importante, especialmente para nós, somos pais, e devemos ser modelos para os nossos filhos. Somos pais e devemos ser exemplos para os nossos filhos. Deve ser prioridade para nós exercitarmos um autocontrole rígido, influenciar positivamente o futuro dos nossos filhos. Quanta influência positiva nós recebemos em nossas vidas? Quanta influência positiva você recebeu de mestres, de chefes, de professores, de líderes? Assim nós devemos influenciar positivamente nossos filhos. Ouça bem o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e falarás delas assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esse é o pensamento de Deus quanto à educação de nossos filhos. Esse é o pensamento de Deus quanto a nós influenciarmos positivamente nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e falarás delas, assentado em casa, ou seja, na hora da refeição, andando pelo caminho, ou seja, quando estiver caminhando, ao deitar-te, na hora de se deitar, ao levantar-te, na hora de se levantar. Esse é o pensamento de Deus quanto à educação e à criação dos nossos filhos. E é uma exortação para que os pais ensinem os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Isso deve acontecer desde pequeno, desde pequenininhos. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, jamais se apartará dele. A Bíblia não diz para ensinar o adulto, ensina a criança o caminho que deve andar, falando da palavra de Deus. É uma exortação para que nós, então, vigiemos, ensinemos os princípios da palavra de Deus aos nossos filhos. E só assim eles estarão aptos para tomar decisões. Só assim eles estarão aptos para tomar decisões corretas no futuro da vida deles. Qual é o pai que não deseja ver os filhos tomando decisões corretas? Qual é o pai que não deseja ver os filhos prosperando? Às vezes, quando vemos um filho
fora dos caminhos de Deus, dando trabalho para os pais, a gente ouve o pai dizendo assim: filho, eu te dei tanto conselho, eu te dei conselhos, mas será que só conselho seria suficiente? Todo ensino que nós pudermos transmitir através do autocontrole bíblico para os nossos filhos será muito precioso para a vida deles. Todo e qualquer ensino que você puder passar para os seus filhos de um autocontrole bíblico vai ser muito proveitoso. Diga graças a Deus. Todo ensino que nós pudermos transmitir através da palavra de Deus vai beneficiar o desenvolvimento deles, vai determinar o nível de sucesso que eles poderão obter, vai prepará-los para tomar decisões corretas, tanto na adolescência, quanto na juventude, quanto na fase adulta também. Mas será que isso vale só para os nossos filhos? Não. Pense em algo comigo aqui. Quando as atitudes de seu filho não coincidirem com o objetivo desejado, não permita que o desânimo se levante contra você. Amém? Eu vou repetir. Quando você perceber que as atitudes do seu filho não estão de acordo com o objetivo desejado, não permita que o desânimo se levante contra você. Lembre-se, esse processo de aprendizado, ele é a longo prazo. Não é assim da noite para o dia. Amém? É como o casamento. Difícil não é casar. Difícil é manter-se no casamento. Agora, conflitos. Todos os casais têm. Porque somos indivíduos. Somos individuais. E cada um é de um jeito. Não tem quem não vai ter conflitos. Qual é o segredo? Com a graça de Deus, com a oração e com a palavra de Deus, superarmos todos os conflitos. Amém? Todo bom casamento exige renúncias, respeito de um para com o outro. Exige que um cônjuge se lembre sempre de que o outro cônjuge é diferente dele. É preciso compreender as diferenças. Uma verdade que nossos filhos precisam compreender, e nós também, não apenas nossos filhos, nós também precisamos compreender, nós que somos pais e também somos filhos, precisamos compreender que as nossas vidas sempre estarão debaixo do controle de uma de duas forças. Existem duas forças, uma bem contrária da outra, e nossas vidas sempre estarão debaixo do controle dessas duas forças. Jesus fala disso lá em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Note, o problema não é a riqueza. O problema não é ter dinheiro. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, que o amor ao dinheiro é a causa de todo mal. Não é o dinheiro que é a causa de todo mal, é o apego ao dinheiro. Não tem problema nenhum qualquer pessoa ter muito dinheiro, ser muito rica. O problema é o apego ao dinheiro.
E o apóstolo Paulo reforçou essa afirmação de Jesus lá em Romanos. Em Romanos, no capítulo 8, os versos 5 ao 9, e eu vou ler para você. Onde o apóstolo Paulo vai ratificar esses ensinamentos do Senhor Jesus. Romanos 8, do verso 5 ao verso 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É exatamente o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando eu me envolvo com Deus, Deus automaticamente se envolve comigo. Quando eu me envolvo com a família de Deus, automaticamente a família de Deus estará se envolvendo comigo. E Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele. Não se iluda. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Por exemplo, se você perguntar à maioria das pessoas que vivem em situação de rua, se você conversar com eles, eles conhecem a palavra de Deus. Pode fazer um teste. Eles vão citar a palavra de Deus para você. Mas não se iluda, porque Deus não tem compromisso nenhum com quem não quer compromisso com Ele. E para nós alcançarmos sucesso nessa vida, precisamos reconhecer que o autocontrole bíblico verdadeiro provém de Deus para as nossas vidas. Precisamos desesperadamente desse autocontrole bíblico. E ele só pode vir para nós das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. E do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o autocontrole bíblico é um dos frutos do Espírito Santo alistados aqui em Gálatas 5, 22, chamado de domínio próprio. É quando a pessoa se controla, quando a pessoa se domina, ela tem um autocontrole de si. Significa que para conseguirmos produzir essa virtude, devemos render nosso próprio espírito ao Espírito de Deus.
É Ele quem nos provê de recursos sobrenaturais para que possamos viver com zelo e com disciplina, para que possamos honrar ao nosso Pai e Criador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? São duas forças e nós não podemos agradar as duas. Nossa vida sempre vai estar debaixo ou de uma ou de outra. Eu te convido nessa noite a fazer mais uma vez uma entrega real e verdadeira do teu espírito ao Espírito Santo de Deus. Te convido mais uma vez a assumir um compromisso com Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que te criou, a tua imagem, a semelhança dele, para que você possa então viver debaixo dessa força do Espírito Santo. Amém? Diga comigo assim: querido Deus, querido Pai, consagro a Ti mais uma vez a minha vida, todo o meu ser, tudo o que tenho, tudo o que sou, deposito em Tuas mãos. Querido Deus, consagro a Ti o meu espírito, ao Teu Espírito Santo, para que eu possa andar pela fé e não por vista, triunfando sobre o inimigo, pela fé. Querido Deus e Pai, eu tomo também nesta hora o capacete da salvação, firmando os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus propósitos no Teu coração, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai Santo, eu tomo a Tua palavra e com ela, pela confissão dos meus lábios, eu despedaço as setas do inimigo. Pela Tua palavra e pelo sangue de Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu oro a Deus em todo tempo, em toda ocasião, em toda época, no Espírito, com toda maneira de oração e súplica. Muito obrigado, Deus querido. Tributo a Ti nesta hora toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada mantenedor desta casa que o Senhor tem sustentado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por alguma enfermidade, por depressão, aos que estão debaixo de contaminações espirituais. Eu libero a palavra de bênção, de cura, de restauração completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, oramos pela Turquia, oramos pela Síria, oramos por Israel, abençoamos a Israel. Clamamos pelo Brasil, pelo presidente, pelos 3 poderes da nossa nação: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Oramos por todas as autoridades constituídas por Deus em nossa nação. Oramos por nossa cidade. Abençoamos nossa cidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.